Olá, meu irmão, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Sabatina. Então, se você ainda não pegou a sua lição, não está com a lição em mãos, por favor, pegue a lição e a Bíblia para junto comigo, para nós estudarmos juntos. Na verdade, nós vamos ver tudo o que nós aprendemos durante a semana. Nesta semana, nós vamos ver o desenrolar do capítulo 4, parte do capítulo 4. Nós vamos ver as parábolas. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é o que contém o menor número de parábolas. E só aqui no capítulo 4 nós temos 5 parábolas. Nós temos a parábola do semeador, da lamparina, a medida, a semente e o grão de mostardas. Nós vamos ver essas parábolas e ver o que ela tem a nos ensinar. E o verso para memorizar diz assim: Então ele lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais lhes será acrescentado. Pois o que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse verso nós vamos entender ele mais para frente. Normalmente, quando nós lemos a parábola, nós já lemos a parábola e vamos direto para o significado. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que nós lemos a parábola e meditamos nela. Vemos ali as suas características e então, após nós meditarmos na parábola, é que nós vamos para o significado. Tendo o significado, nós trazemos as aplicações para a nossa vida. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que se trata de coisas do cotidiano, ou até, às vezes não, mas se tratam de coisas conhecidas do mundo natural, que trazem grandes lições espirituais para a nossa vida. Essa é uma parábola. Aqui, meu irmão, nós vamos começar na lição, na parábola do semeador. E nós veremos as outras parábolas que estão no capítulo 4. Mas começaremos com a parábola do semeador e ver o que ele tem a nos ensinar. Em todos os casos, a gente vê que a semente é a mesma. Só que o tipo de solo, o solo em que a semente cai, é diferente. E o solo influencia muito no crescimento da semente. E nós vemos que aqui Cristo usou a natureza, coisas da natureza, para trazer um grande ensinamento. Algo que nós aprendemos, que quando nós estudamos a palavra de Deus e junto observamos a natureza, nós aprendemos grandes coisas, grandes ensinamentos, vindo da parte de Deus. E nós percebemos também que o semeador, ele não prepara o solo, ele simplesmente só prepara a semente. Não é dever do semeador preparar o solo. O dever de preparar o solo é daquele que vai receber a semente. E aqui nós aprendemos uma coisa importante. Muitas das vezes nós que pregamos a palavra de Deus, às vezes nós nos preocupamos tanto com o tipo de solo que está recebendo a mensagem do que com a própria mensagem. Muitas das vezes a gente vê a relação entre o fracasso, onde acaba desanimando, não só aquele que está ouvindo, mas também aquele que está falando a mensagem. Que nós possamos aprender a preparar a mensagem e não o solo. E Cristo termina contando a parábola dizendo o seguinte, a seguinte frase: Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele quis dizer com isso? No grego tem uma palavra que é auscultare, que significa ouvir com atenção. Então Cristo estava chamando, nesta frase, a atenção das pessoas. Olha, se vocês têm ouvido para ouvir, ouça. Olha, preste atenção no que vocês estão ouvindo. Guarde cada palavra. Era isso que Cristo estava falando, a fim de que eles captassem o verdadeiro significado da mensagem. E agora nós vamos ver a interpretação de Jesus. Os discípulos foram até Jesus e perguntaram o que ele queria dizer com a parábola. E Jesus fala o seguinte: Olha, vocês não conseguiram entender a parábola? Pois bem, como vocês entenderão as que ainda eu falarei? Então nós aprendemos algumas coisas aqui com os discípulos também. Que muitas das vezes a gente ouve algumas coisas relacionadas à palavra de Deus que não entendemos e por orgulho, nos achando que nós sabemos de muita coisa e por orgulho não queremos perguntar para que as outras pessoas não pensem que nós não sabemos, a gente acaba não perguntando o que a mensagem quis dizer e a gente fica sem o conhecimento. Mas os discípulos não, os discípulos tiveram a coragem de ir até Jesus e perguntar o que significa.
espera aí, eu ouvi a mensagem, eu entendi, mas eu quero saber o que significa. Eu vou pesquisar. Isso nos ensina grandes coisas para nós. Que nós, ao vermos a palavra de Deus, a lermos, se nós não entendemos algumas coisas, devemos ir a fundo e pesquisar o que significa. Vamos ler a parábola para que a gente possa compreender melhor o que vamos aprender aqui? Capítulo 4 de Marcos. Diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor com uma multidão tão grande que teve que entrar num barco e assentar-se. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Eles ensinavam muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então nós vemos nessa parábola, nós vemos 3 fracassos, mas teve uma semente que teve sucesso. Uma semente que germinou, deu fruto. Essa semente que germinou e deu fruto, ela recompensou as sementes desperdidas que não haviam brotado, porque ela deu fruto, e se deu fruto, deu mais sementes. Então vamos para a interpretação de Jesus. Jesus interpretou a semente como sendo a palavra, e o semeador naquele momento era ele mesmo que estava semeando o evangelho para as pessoas. Então, do versículo 13 ao 20, ali está a interpretação de Jesus. Eu não vou ler para não deixar o vídeo aqui muito longo. A primeira semente caiu à beira do caminho. E Jesus disse que, na parábola, que as aves vieram e comeram a semente. Na interpretação de Jesus, ele disse que essas que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem, mas logo vem Satanás e as retira as verdades que lhe foi plantada. Aqui nós temos algo a pensar sobre a semente à beira do caminho. Porque pensa comigo, o local onde se passa pessoas, o caminho onde se passa pessoas, aquele solo acaba se tornando duro, impenetrável. Porque veja que a semente foi lançada à beira do caminho. O texto não conta que a semente cresceu, que a semente brotou. Só conta que as aves veio e levou. Não deu tempo da semente penetrar no solo, porque o solo estava duro. Por a semente não ter penetrado, veio as aves e comeu. Ou seja, a semente não germinou, não penetrou no coração da pessoa que ouviu. E então, Satanás vem e leva a verdade que lhe foi implantada. Me vem a pensar que esta pessoa com coração duro é aquele tipo de pessoa, já que o caminho representa por onde as pessoas passam, ou seja, o solo que é pisado pelas pessoas, me vem à mente o seguinte, que esta pessoa, dado a semente que caiu à beira do caminho, com o coração duro, é aquele tipo de pessoa que já ouviu tanta coisa a respeito da palavra de Deus que ela não sabe mais o que é verdade e o que não é. E por ela não saber o que é verdade e o que não é, ela fecha seu coração. E agora, quando ela ouve a verdade, não tem mais espaço em seu coração. O coração dela se tornou duvidoso. E por ela escolher fechar o coração, ela não ouve mais a verdade. E ainda que ouve, vem Satanás e as tira. Agora nós vemos a interpretação do solo rochoso. Cristo disse que aquela semente que foi lançada em terreno pedregoso é aquela que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas por não ter raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. E quando vêm as perseguições, as tribulações da vida, por causa da mensagem, ela abandona a palavra. O interessante é que o texto diz que, por ter pouca terra, a semente logo nasceu. E veio o sol e queimou. O sol significando as perseguições, a provação por causa da mensagem. O que nós podemos aprender aqui? O texto ele foi bem direto em dizer que a semente não criou raiz em si mesmo. Partindo agora para a plantação. Você já plantou alguma coisa aí na sua casa? Para uma semente que é plantada, para que ela nasça e crie a raiz, o que tem que fazer? Você tem que regar, tem que adubar, para que então
ela crie raiz. Só que essa não criou raiz em si mesma. Então essa em solo pedregoso, em solo rochoso, é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra e, como diz o texto, ficou feliz em ouvir a palavra. Mas é aquele tipo de pessoa que se contentou só com o que recebeu e não procurou por mais, ou seja, não se alimentou da palavra, ficou apenas com o que recebeu. E por ela não ter se alimentado, a palavra não criou raiz em seu coração, e quando veio a perseguição, veio a provação, ela não suportou e abandonou a mensagem, porque prefere viver em tempos bons do que ter que receber tempos difíceis. E agora nós vamos ver um contraste entre esse solo rochoso e o solo que tem ervas daninhas, que é espinhos. Cristo falou que aquela que é lançada entre espinhos é aquelas que ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações desta vida e o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Veja que essa tinha raiz. Só que o que acontece é que as ervas daninhas sufocam a planta. Esse em solo rochoso abandonou pelos tempos difíceis. Porém, esses do solo com espinhos, com ervas daninhas, abandonou a palavra não por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos tempos bons, pelo engano das riquezas e as preocupações desta vida. Estas pessoas que são comparadas com o solo que tem espinhos, que tem ervas daninhas, são aquelas pessoas ansiosas, que cheias de preocupações, que se preocupam demais com esta vida e se preocupam em ficar rico, e aí recebe propostas de riqueza. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro, se você fizer isso, você vai ficar rico. E aí acaba se preocupando tanto em ficar rico ou em ter uma boa condição de vida, que se esquece da palavra que lhe foi plantada e não se alimenta. E também fica só com o que recebeu. E se até cria raiz, agora não tem como ter dois senhores. Não há espaço para Cristo e as riquezas no coração em que se preocupa só em bens materiais. Esse tipo de pessoa com espinhos é aquela pessoa que prefere ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Foi o que Cristo ensinou. Ele diz: buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Esta pessoa se preocupou só em obter bens materiais e se esqueceu da palavra que lhe foi plantada no coração. E por isso, as preocupações e o engano da riqueza sufocou. Aqui está algo muito interessante sobre esta pessoa que é comparada a espinhos. Esta pessoa é movida pelos prazeres da carne, porque o engano das riquezas a riqueza envolve prazer da carne. Esta é aquela pessoa que não tem domínio próprio. E enfim, nós tivemos um sucesso. A semente foi lançada em terra boa. Esta pessoa que é comparada à terra boa, essa pessoa não é como as pessoas comparada a espinhos, comparada a solo rochoso, comparado a que caiu à beira do caminho. Esta pessoa, ela não tem as preocupações da vida, não tem ansiedade pelas coisas dessa vida, as riquezas não lhe enganam, perseguições, as tribulações não lhe perturbam. Esta pessoa, comparada ao solo bom, tem um coração perfeito, um coração que Deus deseja, um coração que não há dúvida, um coração que recebe a mensagem, que se alimenta da mensagem e dá muitos frutos. Esta pessoa, comparado a que caiu em terra boa, que deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um, recompensou todas as sementes perdidas que não deram fruto, que nem germinaram. Esta semente levou todo o processo de uma safra e teve boa colheita. Esta é a pessoa, aquela pessoa que ouve a mensagem, mas ela não se contenta só com o que ela recebeu. Ela quer mais, e ela se alimenta, e vai se alimentando, e vai criando raiz em seu coração. Agora pode vir o sol, que não vai queimar. Pode até ter espinhos, mas agora os espinhos não vão ter espaço para eles, porque o que há espaço agora é só para a semente. Não tem espaço para a pedra. O que interessa a esse tipo de pessoa é o reino de Deus.
nós vemos que há vários tipos de pessoas no mundo que reagem à mensagem de formas diferentes. Que lição há aqui para nós? A grande lição é um autoexame em nossas vidas. Um autoexame na sua vida. Que tipo de coração é o seu? Eu oro a Deus para que o seu coração seja como o coração da terra boa, que recebeu a mensagem, não se contentou só com a mensagem que recebeu, procurou por mais, se alimentou por mais. E agora o que lhe interessa é o reino de Deus. E eu digo as palavras de Jesus: não andais ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, com o que beber, porque Deus sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Que nós possamos aprender a ter em nosso coração espaço só para o reino de Deus. E agora nós veremos o objetivo da parábola. Qual era o objetivo da parábola? Olha só o que diz o texto. Marcos capítulo 4, versículo 10 a 12, que diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que ouvem, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de modo que poderiam converter-se e se arrepender-se. De início, a gente lê esse texto aqui e pensa: ué, Cristo tinha pessoas escolhidas, pessoas especiais, e que não queria que outras pessoas tivessem o conhecimento ao ponto de se arrepender e se converter e ser perdoado? Para entendermos esse texto, a gente precisa voltar um pouco atrás, lá em Mateus, no capítulo 13, e então voltar um pouquinho lá no passado, em Isaías capítulo 6. Olha só o que diz Mateus capítulo 13, versículo 11 ao 15, que diz assim, ó: e ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que aconteceu em Isaías? Como Mateus aqui falou, Jesus disse para que se cumprisse o que diz o profeta Isaías. Isaías capítulo 6 conta sobre ali quando no reinado de Uzias, no ano em que ele morreu, Isaías foi arrebatado até o céu e viu o trono de Deus, e nele estava sentado o Senhor dos Exércitos, e nele estava rodeado de anjos serafins, que com 6 asas, que 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam o rosto. E Isaías, ao ver, contemplar esta cena e ver que adoravam santo, 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 diz o seguinte: sou homem de lábios impuros, e estou vendo aquele que se assenta, não viverei, porque vi o Senhor dos Exércitos. E então vem um anjo com a brasa do altar e toca sobre Isaías, e ele é purificado e perdoado do seu pecado. Então Deus pergunta: a quem enviarei? E Isaías responde: envia-me a mim. Então Deus fala para ele ir até o povo. E então ecoa essa mensagem sobre o povo. Não é que Cristo tinha pessoas escolhidas, pessoas prediletas, né? Mas sim porque as pessoas estavam com um coração duro, como diz Mateus, com um coração insensível, e fecharam-se os corações. A pessoa em si fechou o coração. Porque, como eu disse, não é dever do semeador preparar a terra em que a semente será lançada, mas é dever da terra se preparar, né? Eu me preparar para ouvir a mensagem. Se Cristo
tivesse aquelas pessoas prediletas, não faria sentido ele se entristecer. Em Marcos 3, versículos 5 e 6, né? Diz o seguinte: Irado olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão e foi curado. Aqui fala do homem, da mão enriquecida, que os mestres da lei, os fariseus, estavam ali criticando Jesus por ser num sábado, né? E então Cristo fica profundamente entristecido com eles, porque o coração deles estavam duro, endurecido. Porque Jesus disse aos discípulos: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por que Jesus falou isso? É simples. Porque Jesus havia contado a parábola. E agora os 12 se reúnem. E mais outras pessoas que estavam com os 12 se reúnem e vai até Jesus e pergunta: Jesus, o que significa a parábola? E então ele começa a contar. E ele fala: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Porque a eles, aos discípulos e aqueles que estavam agora perguntando para ele o que significa a parábola, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Porque eles, com dúvida, tiveram coragem de ir até Jesus e perguntar o que significa a parábola. Eles tiveram a sede do conhecimento. Porém, Jesus fala: a outros não é dado conhecer. Por quê? As pessoas que haviam ouvido e não compreendido a mensagem não tiveram coragem de ir até Jesus e perguntar o que significa. Talvez por orgulho de si mesmo, com medo das pessoas pensarem em, nossa, ele não entendeu ou ele não compreendeu a mensagem. Imagina, né, os mestres da lei indo até Jesus perguntar o que significa a parábola. Para eles ia cair o mundo. Então eles se imaginavam tanto, né, eles se imaginavam que já sabiam de tudo e por orgulho não perguntavam a Jesus o que significava a mensagem. Por isso que Jesus fala que aos discípulos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porque os discípulos, com dúvidas, foram até Jesus perguntar o que significa. E agora Jesus está pronto para lhe dar o conhecimento. Isso refere a nós, né? Nós, quando estivermos com dúvidas, devemos ir até a fonte da verdade para saber o que significa aquilo que não entendemos. E eu pergunto a você: você endureceu seu coração ou seu coração está pronto para ouvir a mensagem? E agora nós vemos a lamparina e o cesto, outra parábola de Jesus. 4, do 21 ao 25, que diz assim: Ele lhes disse: quem traz uma candeia, né, uma lamparina, para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado, porque não há nada oculto, senão para ser revelado? E nada escondido, senão para ser trazido à luz? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que Jesus quis dizer com essa parábola? As casas, normalmente, no tempo de Jesus, das pessoas, de algumas pessoas que haviam naquela época, normalmente era uma casa que havia apenas um compartimento, né? Então, quando alguém traz, né, quando fala para trazer a lamparina, se não para clarear, ela seria colocada no lugar da casa onde clareasse toda a casa e todos que estivessem por lá. Então, Cristo fala o seguinte a respeito dessa parábola da lamparina. Uma lamparina, qual é o objetivo da lamparina? É clarear, é trazer a claridade para ser revelado aquilo que está escondido e aquilo que estiver escondido trazer para a luz. Sim, a luz da palavra de Deus. O que significa a lamparina? Quem lembra aí o que diz Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o que Cristo estava trazendo à tona? Que outrora o evangelho de Deus estava ocultado pelos judeus e agora Cristo estava trazendo o evangelho para dar claridade, para ser revelado a verdade. Qual é a função da verdade? Revelar aquilo que é mentira. E era isso que a palavra de Deus estava trazendo, que Jesus estava querendo dizer com esta parábola da lamparina. E agora Cristo traz outro ensinamento a respeito da parábola da medida,
que ele fala o seguinte, continuando no versículo 24 e 25. Fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? No versículo 23 e 24, ele diz: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes serão acrescentados. A quem tiver, mais lhe será dado, e quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. A parábola da lamparina estava falando da verdade que Cristo estava trazendo, a verdade do evangelho, a luz. E agora ele fala da medida, né? Um padrão de medir. Cristo disse: aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aqui o que quer dizer isso aqui? Quer dizer aquelas pessoas que têm o conhecimento, que recebem a luz do evangelho, a lamparina. Aqueles que recebem a luz do evangelho, que estão abertos a receber a luz, receberão mais luz, ou seja, receberão mais conhecimento da verdade. Mas aqueles que se acham conhecer a verdade e se fecham para a luz, até o que eles pensam que têm, pensam que conhecem, lhe será tirado. Que nós não sejamos como estas pessoas que se acham ser donas da verdade ou donas do conhecimento, achar que já conhecem tudo. E por achar que já conhecem tudo, não querem ouvir mais ninguém, não querem dar ouvidos mais à palavra de Deus. E aqui nós chegamos a outra parábola, a parábola da semente que cresce. O que diz essa parábola? Versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Lembrando, a semente é o quê? A palavra de Deus. E a terra, o coração de quem recebeu. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produziu o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Veja que Cristo usou aqui o processo, né, do crescimento de uma planta para simbolizar o seu reino. Veja que novamente aqui tem um homem lançando a semente, só que desta vez ele lança a semente e ele dormindo ou acordado, a semente, enfim, cresce e a terra por si própria produziu o grão. Agora vemos o processo que levou a semente, quando a planta cresceu, que foi produzindo, depois a espiga e depois o grão cheio. E termina dizendo, com o grão maduro e pronto para a colheita. Bom, no final da história humana, tudo se refere ao grão amadurecido. Que a chuva serôdia, a chuva do Espírito Santo será derramada sobre cada um de nós para o amadurecimento do grão, como diz Joel. Mas o interessante aqui é que cabe ao semeador lançar a semente, mas não cabe ao semeador dar o processo de crescimento à semente. Porque o processo de crescimento desta semente, da palavra de Deus, na pessoa, só cabe a Deus. É Deus quem dá o crescimento. Mas aqui nós vemos o papel importantíssimo de cada um de nós, seres humanos, que é lançar a semente. E Deus cuidará em dar o crescimento. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados em falar da semente, mas estamos tão preocupados em oferecer o crescimento da semente nesta pessoa, que nos esquecemos de quem dá o crescimento é Deus. Como diz 1 Coríntios 3, versículos 6 a 8, que Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. E aqui nós temos mais uma parábola. Parábola do grão de mostarda, que diz o seguinte: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado,
cresce e se torna uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus falou que o grão de mostarda era a menor semente, mas era a menor semente que ele conhecia naquela época. Hoje nós sabemos que a menor semente não é o grão de mostarda, que há outras sementes. Mas veja a ilustração que Cristo deu, que o reino de Deus é comparado a essa semente que é plantada, que cresce e se torna uma árvore grande e que ao ponto de que as aves do céu possam se abrigar na sombra dessa semente, dessa árvore. O que Cristo estava querendo dizer? Como a semente significa a palavra de Deus, Cristo estava dizendo que o conhecimento do reino de Deus é como essa semente, essa pequena semente. Essa pequena semente é lançada e no solo, na pessoa que a recebe, dependendo do seu comportamento, se for boa, como a terra boa lá da parábola do semeador, essa semente vai se tornar grande nesta pessoa. O conhecimento do reino de Deus começa com o mínimo. Então, vai se tornando grande, vai se expandindo cada vez mais conhecimento nesta pessoa. E não foi dessa forma que começou o conhecimento do reino de Deus? Primeiro começou lá com os discípulos, e aí foi vindo, e agora o mundo todo, quase o mundo inteiro, tem conhecimento do reino de Deus. Tem conhecimento do reino de Cristo. E o fim de nossa história terminará com a volta de Cristo a este mundo. Que eu e você sejamos aquele coração que recebe a mensagem com alegria e não fica só com o que recebeu, mas que se preocupa em conhecer ainda mais do reino de Deus. E eu termino dizendo outra parábola de Jesus, que o reino de Deus é comparado ao homem que, indo comprar uma terra, descobre que nessa terra há grandes tesouros. E ao saber que há muitos tesouros nessa terra, ele vende tudo que tem e compra aquela terra. Que nós possamos dar tudo de nós para o reino de Deus. Que nós possamos nos dedicar ao conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento do seu reino. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Espero que esta lição tenha lhe agregado muito ao seu conhecimento. Que Deus possa nos favorecer, nos ajudar com o teu Santo Espírito na compreensão da sua palavra. E não se preocupe, meu amigo, no crescimento da semente. O papel seu é lançar a semente. Deus é quem vai dar o crescimento. Eu convido a você para orarmos neste momento. Agradecermos a Deus por essa mensagem. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua mensagem, por esta lição maravilhosa, a lição desta semana. Que o Senhor continue nos ensinando a cada vez mais a tua palavra. Que nós possamos ter o conhecimento do teu reino expandido em nosso coração. Que nós não venhamos nos contentar com aquilo que recebemos, mas que venhamos nos alimentar para que a tua mensagem crie raiz em nosso coração. E que nós possamos buscar, Senhor, pelo teu poder, pela tua motivação, pelo teu Santo Espírito, buscar em nossas vidas, em primeiro lugar, o teu reino. Seja o Senhor o centro das nossas vidas. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meu amigo, e até a próxima lição.